Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, Ele está justamente nos dando a lição de vida. Que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não basta. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Então, sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim. Um respeito pela realidade que me cerca. Um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó, são semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão é entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Dos que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados.
dos que não sabem. Seja bem-vinda, Carol. É gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. É para você. Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. Padre, eu tive muitas perdas na minha vida. Perdas muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer. E eu gostaria de aprender a lidar com elas. Quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram. Como faço? Diana, não existe uma receita mágica, né? Para nada nessa vida. O fato é que o tempo todo nós perdemos. E a sabedoria, a vida, ela pode ser melhor, mais saudável, à medida em que nós aprendemos a perder. É interessante, né? Porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar, né? Eu tenho que ser o melhor nisso, tenho que ser o melhor naquilo. Mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente quer que tudo seja eterno. Eu me lembro que eu li um livro que me modificou muito, chama Perdas Necessárias. Até fiz uma música depois com esse título. E a autora, ela falava justamente disso, que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é. A criança cresce, ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente. Existe uma perda nisso. Porque ela perde a atenção dos pais, não que ela vai deixar de ser amada, mas ela perde aquela atenção, né, que era extremamente volumosa, era uma atenção cheia de volume, porque aquela criança precisava de toda aquela atenção. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras formas de atenção. Mas a criança precisa organizar isso dentro dela. Depois da adolescência para a vida jovem, também temos perdas. E depois da vida jovem para a vida adulta, mais perdas. Da vida adulta para a velhice, mais perdas. Então a gente vive perdendo. Só que no avesso dessas perdas, existem ganhos. Mas que só podem ser vistos e identificados se a gente tiver sabido perder. Se eu soube perder, é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi. Então eu não sou mais a criança que eu era, eu não tenho mais a atenção que eu tinha, mas hoje eu ganhei autonomia. E é bom a gente ter autonomia. É bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo. E depois, no final da vida, você volta às necessidades da criança. Estranho isso, né? Você vai ter necessidades muito parecidas com as de uma criança. Ou até mesmo no momento, por exemplo, você vai ter uma invalidez temporária. Você fez uma cirurgia, você perdeu a destreza, você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo, e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa. Não é brincadeira, não. Não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro. Por quê? Porque a gente não sabe perder. A gente não sabe administrar bem toda vez que nós nos sentimos, né, como nos sentimos antes. A gente tem dificuldade com as mudanças. E quando não sabemos acompanhar o processo das perdas, nós perdemos duas vezes.
Porque viver é perder, minha gente. No avesso da perda tem um ganho? Tem. Mas eu preciso administrar bem aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar os meus ganhos. Eu tenho acompanhado, acompanho muita gente, tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver, de querer o futuro, Engraçado como tantas vezes as perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro. É como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer. Isso é uma ingratidão, É injusto isso. Toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom, a gente está sendo injusto com a gente. Hoje você, por exemplo, precisou experimentar perdas. Todos nós hoje perdemos. Mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas? Que talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer. Essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal para ela. E fazendo mal para ele também. Ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam. Quando o amor vira um espinheiro, Já deixou de ser amor há muito tempo, mas a gente continua chamando isso de amor. E eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar. Era dela, que era justamente não querer perder. O que ela iria perder? O espinheiro. Aquela constante ferida aberta de palavras que machucam, porque estão vivendo um contexto de tantas agressões. Ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio. Aí vem a questão. É impressionante, nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro. O lugar onde a gente se machuca toda hora. Por que a gente não dá uma oportunidade à vida, fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro, ainda que a gente não saiba o que venha depois, mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer, porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois. Sabe, aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora? Muitas vezes, nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo, à vida que nós estamos tendo, por mais precária que ela seja, que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor. É engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza. Ter como se não tivesse. Viver com naturalidade, e permitir que as perdas aconteçam, é assim mesmo. Não tem um outro jeito de viver. Mas no momento em que você sentir que você está perdendo, busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso. E quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia, talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado. Mas por quê? Você estava tão obcecado em não querer perder, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo. Esse desprendimento, minha gente, o Evangelho pode nos ensinar. À medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de Jesus, Ele nos coloca nessa sabedoria. Sabe, isso é ser pobre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha uma casa bonita, por mais que você tenha conforto, aprender a viver relativizando tudo isso, fazendo ser mais importante a sua liberdade interior. De você ter muitas coisas na vida, mas você saber viver relativizando tudo que você tem. É como relativizar o sucesso que foi alcançado. Absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar.
Quando você, depois de tudo que você viver, de repente você cair no esquecimento, você não ser mais lembrado pelos seus chefes, você não ser mais lembrado pelos seus amigos, mas você se fazer valer. Por quê? Porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa, a partir do que você sabe, do que você construiu, do que você é. Tudo mais é relativo. Não é fácil, eu sei. Mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão. Hoje eu perdi, mas no avesso do que eu perdi eu ganhei. E ganhando e perdendo eu sou quem sou. Posso perder tudo na vida, mas não perco quem eu sou. Não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil. Não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta, no momento da minha miséria. Esse dom é o mais precioso que nós podemos ter. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo. Fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, não é? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim?
aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela. Mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não. O melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro. Não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo. De ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, Tantos salmos nos ensinam a sofrer, Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa?
está se sabotando. Se eu acendo um cigarro que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal. Porque não fizeram a coisa certa. Porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser. Porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro. É para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. E como é que vai Angola? Bem, com todas as dificuldades que se enfrentam agora, não é? Com a crise, mas vamos, com a graça de Deus. Tia Bita é uma espécie de... Como é que eu posso chamar Tia Bita para vocês? Uma mãe espiritual, né? Uma mulher que exerce uma força, uma liderança espiritual, que faz um trabalho também de levar as pessoas para o alto. Eu, quando tive a oportunidade de conhecer, ela é quietinha assim, mas você não faz ideia tanto que essa mulher manda. Tá, cadê a Guilhermina, secretária de luxo? Guilhermina não veio, né? Portugal. Mas é fina essa Guilhermina. Teve de ir a Portugal. Mas essa bravura que a senhora exerce é essa que Paulo quer de nós. Que molenga não conquista o céu. Gente molenga, gente preguiçosa, não vai. E a mim comove sempre a experiência de estar com vocês, porque o sorriso de vocês não é por acaso. Eu, quando estive em Angola, minha gente, vocês não fazem ideia de como esse povo é maravilhoso, de como esse povo é caloroso, de como esse povo é amoroso. Até quem não sabia quem eu era. Eu tive a oportunidade de ir para a televisão lá da entrevista, nos bastidores, meu Deus, o senhor padre, o senhor padre. Um carinho, uma recepção. E a gente se sente muito feliz de ter essa língua portuguesa nos unindo. Essa cor também, que eu acho que por dentro eu sou preto, Tiago. Pelo menos se não sou, eu queria ter sido. Essa cor que nos une, você sabe que é aquela ali, ó, que está no cantinho ali, a Tânia, ela me viu crescer. Olha como ela parece com vocês. Fica em pé aí, Tânia. Se colocar esses véus em vocês, ela fica igualzinha, não fica? Tá uma angolana, não tá? Tânia nasceu na mesma rua que eu, embora ela tenha 84 anos, não parece, né? Conservada, não tá, Jabita? Brincadeira, ela tem um pouquinho mais que eu. Mas nós crescemos juntos lá em Formiga. E quando eu contei para ela, quando eu cheguei, na verdade a primeira vez que vi vocês aqui no Congresso de Pentecostes, eu já cheguei e contei para ela, falei, Tânia, você não faz o que o seu povo, já até falei para ela assim, você não faz o que seu povo fez no meu coração lá em Jerusalém, que foi o ano da minha conversão, aqui. Eu já vivi várias conversões importantes na minha vida.
eu acho que a principal delas foi aquele encontro com o Padre Léo, naquela madrugada, com a garrafinha de água mineral. Mas o que aconteceu nesse lugar aqui, mais precisamente sentado ali onde está Evandra, que agora está me olhando por trás, assim, só com o rabo do olho. Eu estava sentado naquele lugar, eu participei do Pentecostes naquele lugar. É impressionante o que Deus fez na minha vida ali e coroou quando essas mulheres entraram dançando nesse auditório no momento do... Foi uma experiência arrebatadora. Então essas muitas conversões que a gente vai vivendo, a gente vai trazendo essas pessoas muito especiais. Eu volto a dizer, a gente nunca mais vai esquecer uma pessoa que nos levou a Deus. Muitas pessoas passam pela nossa vida, mas nós nunca mais vamos nos esquecer de uma pessoa que nos levou a Deus. Não é? E eu quero agradecer muito por tudo aquilo que o povo de Angola já fez na minha vida e continuará fazendo, que nós vamos voltar muitas vezes lá. Os seus padres também são de Angola? É? Quais são os padres? Padre Joaquim. Padre Miguel também? Que bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Sejam bem-vindos ao Brasil, porque agora vocês vão ficar famosos no Brasil. Todo mundo está vendo o rostinho de você. Minha querida que nos recebeu lá em Angola. Sim, seu padre. Com muito prazer. Iremos receber umas próximas vezes. Fiz franguinho grelhado pro padre, foi? Ovinhos cozidos todos os dias de manhã. Que bom ter vocês aqui. Eu quero mostrar do lado de lá duas pessoas que me chamam. Todo mundo. Esse povo foi muito especial nessa minha peregrinação esse ano, viu? Agradeço do fundo do meu coração por tudo que vocês representaram para mim. Mas eu tenho aqui duas pessoas que foram muito especiais também. Um testemunho lindíssimo. E aqui mãe e filha. Uma é médica, a outra é enfermeira. Somos de Natal, Verusca e Valquíria. Valquíria e Verusca. Verusca tem um trabalho lindíssimo lá em Natal. Ela é uma enfermeira que trabalha nos cuidados paliativos dos pacientes com câncer. Então são aquelas pessoas que não têm mais chance. E quando ela me contou isso, eu fiquei muito comovido, porque você já imaginou você ter a missão de ajudar a partir uma pessoa? Deve ser difícil morrer, né? Não deve ser fácil. Saber que você tem os últimos dias de vida, que às vezes você não pode nem voltar para casa, né? Que às vezes a gente gostaria de morrer em casa, do lado do cachorro da gente, papagaio, balaio de manga. Mas não, pessoas que não podem voltar para casa. E achei muito nobre, minha filha, perceber em você uma missão, uma função que extrapola o profissional, né? E que lhe dá condições de fazer ir em paz aqueles que passarem pela sua vida. Não deve ser fácil, não deve conseguir com todo mundo, mas o seu empenho é muito louvável. Ai, padre, é uma emoção, lógico. Não é fácil a gente fazer esse processo, assim. Na verdade, lá em Natal, nós ainda não temos, teoricamente, a formação dos cuidados paliativos. Eu trabalho assim, na parte de quimioterapia e estamos iniciando esse processo dos cuidados paliativos lá. Nós ocidentais, nós temos uma dificuldade de encarar a morte como um processo natural. Não é fácil a gente se desprender e desapegar. É muito difícil, mas a gente tem que passar por esse processo de desprendimento e tentar, nossa meta é ajudar essas pessoas a fazerem com que esse momento, que é um momento que faz parte da vida de todos nós, seja um momento de qualidade. A gente quer oferecer às pessoas que as pessoas morram com dignidade. É isso que nós queremos e desejamos. Vendo como os trabalhos são complementares, um ajuda a viver qualidade, o outro ajuda a morrer, e assim nós vamos. A Salete ajuda a viver, né, Salete? Como é que a psicologia pode fazer? Salete, vem para cá porque eu estou com medo dessa caixa aí de fazer um barulhinho. Vem cá que o seu testemunho para mim é importante. Você sabe que eu sempre cito a psicologia, eu acredito no poder que a ciência, que Deus tem de usar a ciência para nos fazer crescer.
E eu tenho certeza que você é uma mulher que tem, além de ser muito ética, muito competente, por ser uma mulher cristã, como é que é ajudar o outro a buscar o que ela tem de melhor? Pergunta fácil. Eu não gosto de trabalhar com pergunta muito difícil, não. Eu diria, correndo o risco de ser superficial, eu diria que dar suporte e ajudar a pessoa a mergulhar em si mesma, a buscar a sua essência, a identificar as suas dores, as suas experiências traumáticas e ressignificando tudo isso, limpando tudo isso de forma que eu possa me desprender da minha máscara defensiva e assumir por inteiro ou o máximo possível a minha essência, que me dá a estatura que Deus pensou para mim. Tudo bem, minha filha. Falou que estava difícil, imagina se tivesse... Não, ela falou que estava fácil, imagina se tivesse difícil. O Aranha é o primeiro a ser beneficiado, né, Aranha? Ter psicólogo dentro de casa ou é bom ou é ruim, não sei, depois a gente conversa. Mas eu sempre penso nessa oportunidade maravilhosa que o bom terapeuta, que o psicólogo não é outra coisa senão uma espécie de pedagogo também, né? Que segura pela mão, que ajuda a chegar. Às vezes nós precisamos de ouvir uma única palavra na hora certa e do jeito certo. Pode ser que você já tenha escutado aquilo 1000 vezes, mas quando aquela palavra é dita na hora certa e do jeito certo, ela abre estradas dentro de nós. Por isso que eu sou apaixonado pela palavra. A palavra é o maior presente que nós podemos receber e oferecer. Uma palavra bendita, Virgínia, reorienta um caminho. Uma palavra que tem o poder de abrir estradas dentro da alma do outro. Abre caminhos. O outro, como a palavra do Miguel para nós hoje. Aquele testemunho abriu não sei quantas estradas dentro de mim, não. Esse menino, com 5 frases, ele quebrou todos nós. Como se estivesse passando um elefante numa loja de porcelana. Sai derrubando e quebrando todo mundo. Vem cá, minha gaúcha. Minha gaúcha querida. Babá, não me faça te pegar nojo, vem aqui. Essa aqui também, com toda a simplicidade do mundo, tem tanta... Mas tu tá bonita, meu Deus. Parece que tu vai pro jogo do Inter. Isso que eu não sabia que tu ia me chamar assim. Essa gaúcha faz um trabalho bonito de levar a comunhão. Toda vez que ela vem, me ajuda a comprar uma teca. Não sei o que ela faz com tanta teca. Eu acho que ela pede toda vez. Dá de presente. Mas o que é levar Jesus àquele que não pode ir? Olha, é uma missão muito sublime acima de tudo, né? Eu me sinto assim, e cada dia o que eu peço a esse nosso Deus maravilhoso, e aqui eu estou para isso também, para Ele me fazer cada dia melhor. Que Ele, o Espírito Santo, sempre me ilumine para que eu possa levar essa palavra, que as pessoas idosas numa cama, com pouca situação, às vezes financeira, para um tratamento de saúde, vivem ali aquela vidinha que a gente não sabe às vezes dar a resposta. Mas só um abraço apertado, uma conversa ali, um cafezinho, então a gente procura. E é isso que eu busquei nos santuários, e aqui eu busco e peço que Deus me faça cada dia melhor e que me dê, né, como é que eu vou dizer, sabedoria para continuar esse meu trabalho. Gaúcha, se você leva Jesus pra gente sem estar com a Eucaristia na mão, imagina com ela. Que bom ouvir isso do senhor. Obrigado, viu? Você fez muito bem a nós. Eu queria que todo mundo falasse um cadinho. Tanta gente especial aqui. Priscila. Hoje o seu nome é Priscila. Essa, Dona Terezinha, já viajou com a obra demais. Vamos para Polônia agora, não vamos? Saímos dia 18, que dia? Dia 18 de outubro. 30. Você vai ou tá em dúvida?
Essa é a Priscila. Dona Terezinha mudou de nome, que a gente brinca muito com essa história de brincar de nome. Um dia eu conto para vocês por quê. Priscila é a companheira de quarto dela. Foi um testemunho tão positivo na vida da Dona Terezinha que ela quis ter o mesmo nome da companheira. Priscila, vou te falar uma coisa, não é fácil não. Essa criatura eu amo muito, aprendi a amar com o tempo e ela se tornou uma pessoa muito especial para mim. Para você também sei disso. Por isso que... E sabe o que eu achei mais bonito? Talvez Deus tenha te trazido aqui para conhecer Dona Terezinha. Seu santo da terra estava dormindo do seu lado. Né? A gente vem a Jerusalém para encontrar o santo da terra e às vezes a gente não vai encontrá-lo no Santo Sepulcro, a gente não vai encontrá-lo na Galileia, a gente vai encontrá-lo dormindo na pessoa que está do nosso lado. Parabéns pelo carinho que você teve por ela. Foi muito bonito aos olhos de todos nós. Tratá-la como uma mãe, já que ela não é mãe, ela pode exercer a maternidade. Foi o melhor presente que eu recebi nessa peregrinação. Uma filha bonita dessa. E o bom é que você não precisa nem pagar o plano de saúde dela, é sua filha e você está livre das dívidas. Fala, meu garoto. Eu queria aproveitar esta oportunidade, que eu trouxe uma lembrancinha para si, de Angola. Eu conheci o Senhor Padre graças à comunidade Obra de Maria. E a Nossa Senhora acolheu-me nesta comunidade. E hoje eu só sinto a misericórdia de Deus. E as pessoas que mais ajudavam-me a passar por caminhos, pedras e buracos eram mulheres. E esta estatueta simboliza também a Nossa Senhora de Angola, que é a Mamã Mushima. Por favor. Ah, que bonito. Obrigado. Isso mesmo, Mamã Mushima, padroeira, né? Não é a padroeira de Angola? Nossa padroeira. Que linda, olha que linda. Miguel Buila. Amém. Foi você que fez? Não, né? Não. Que se você tivesse essa habilidade também, eu já ia quebrar essa imagem. Em gesto de protesto. Não pode ter tanto talento. Pelo menos uma bordoada eu te dava. Amém. Brincadeira. Então, terminando para dizer que não se preocupe com o que você perdeu. Deus te tira o pão e dá-te a padaria. Amém? Oh! É isso mesmo. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões.
Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade.
queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, o filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo. E isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil
você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, não é? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Né? Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, não é? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, não é? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado.
o fato de um padre estar usando um tênis alaranjado. E ela disse no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis alaranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Se você ficou até o fim, é porque algo aí dentro de você escutou e queria escutar essa mensagem. Comenta aí a cidade onde você nos vê, envie esse vídeo para alguém que vai entender o que você sentiu. Essas pequenas ações ajudam essa mensagem a propagar e a continuar existindo. E óbvio que aquele joinha também ajuda, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento, em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Ah, eu já comi aquele doce mesmo.
É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Então, quando eu busco esse perdão de Deus, e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Que Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós. Quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, e lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude. Porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim.
Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia ir lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Tava lá no quintal do outro, eu peguei pra mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela contar a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar. Não, na verdade eu não ganhei não. Eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado. E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados. Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele, que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. E ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era.
porque foi feita a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso. Porque você tem dificuldade de sentir-se amado. Porque o resultado da sua vida não é satisfatório. Não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você. Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois. Porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém. Saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador. Provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui.
Você pode ter certeza. Eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Ah, eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana. Que compreendeu Deus inerente ao homem. O homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço. Não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar... 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Rivileia, na nossa vida, nós corremos o risco de pegar o caminho errado. Isso aí, ninguém está imune a essa possibilidade. E sem dúvida, quando nós pegamos esse caminho errado, a gente corre o risco de comprometer a nossa felicidade, a nossa realização. E comprometendo a nossa realização, nós estamos comprometendo o propósito que Deus tem para nós. Porque Deus nos dá, Deus só vai nos pedir aquilo que Ele nos deu anteriormente. Então, descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é também investigar as nossas aptidões. Porque se Deus me deu os dons e eles estão aqui adormecidos, eu preciso colocá-los em prática para saber aonde eles me levam, até onde os dons podem me levar. Eu espero que nesse tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor. E estabelecer, fazer dessa amizade, dessa experiência humana,
um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Um amigo de verdade faz isso com a gente. Um amigo verdadeiro, em nenhum momento ele fecha os olhos para os nossos defeitos, mas ele não os salienta. A não ser que ele seja invejoso. A não ser que ele esteja passando por um processo de inveja e ele vai fazer questão de te agulhar toda hora. Se não, se é um amigo de verdade, ele vai te recordar aquilo que é sublime. Os defeitos virão, o assunto virá no momento em que a gente precisar crescer, mas não será a tônica da nossa amizade. A gente se senta à mesa, a gente se reúne, é para a gente se recordar que nós somos sublimes. A gente sai de casa, a gente viaja, às vezes para tomar um lanche na padaria, como muitos de vocês fazem, antes de irem para os eventos. É para a gente se recordar que a gente é sublime. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Isso é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vitória. Os bons amigos, os verdadeiros amigos, e às vezes tem gente que tem sorte de ter nisso um marido. Meu marido é meu bom amigo. Minha esposa é meu bom amigo. Minha mãe é minha boa amiga. Porque me lembra que eu sou sublime. Me faz esquecer o contexto destruidor do joio e me joga para frente. Eu não quero ficar prestando atenção naquilo que eu perdi ao longo da minha vida. Eu quero arregimentar a minha coragem para eu ter condições de desafiar os joios de hoje. Aquilo que foi semeado em mim, que me é destrutivo, eu não quero que seja definitivo. Eu quero me recordar que sou sublime. É minha vocação cristã. É minha vocação cristã. Eu sou sublime. Que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história, que faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus fazia perguntas o tempo todo. Ele questionava porque ele sabia que quando questionava, ele provocava no coração do outro um desejo de encontrar a resposta. E eu acho que o que faz a gente viver com gosto e com sabor, né? E saber, são duas palavras que se parecem, é justamente a gente se propor as perguntas diariamente. A gente não ter medo dessa reflexão. Nós estamos acostumados a pensar na confiança que nós temos no Senhor. Mas e pensar na confiança que Ele tem em mim? Que Ele tem em você? Não para nos encher de vaidade e de orgulho, não, mas para recordar-nos a responsabilidade. O Senhor me mostrou aquela situação porque Ele gostaria que eu fizesse por Ele, que eu agisse por Ele, que eu realizasse o gesto que Ele realizaria se Ele pudesse estar historicamente posicionado como eu estou.
onde existe um pobre, onde existe um necessitado, alguém desesperado, alguém necessitado de apoio moral, de apoio espiritual, alguém que esteja perdido. Ali nós temos a obrigação de exercer a misericórdia, que começa com um sentir com o outro. E é tão interessante isso, né? Às vezes você pode até não conhecer aquela pessoa, mas você vê uma fotografia do sofrimento dela e você naturalmente fica movido. Santo Agostinho dizia que isso já é a ação de Deus em nós. A compaixão é um movimento natural de Deus na nossa vida. Ainda que eu não creia nele, mas há outras vias pelas quais a gente pode chegar ao Senhor, inclusive a via humana. O perceber a necessidade de um irmão e interferir com a nossa atitude. Isso expressa a fé naquilo que nos moveu. Um sentimento que me encaminhou na direção do outro. Nós estamos muito necessitados dessa misericórdia prática. Nós estamos muito, mas muito necessitados de uma fé que se traduza em obras. Que aconteça. Que modifique o nosso jeito de ser, de pensar, que arranque-nos do nosso egoísmo, das nossas facilidades, das nossas comodidades. Às vezes nós escolhemos viver dentro de um aconchego, sabe? E a gente não se incomoda com o que está acontecendo ali do lado, a gente não se incomoda com os que estão sofrendo próximos a nós. Não, fica muito mais interessante quando nós permitimos que a vida nos envolva. E nós somos portadores dessa riqueza, nós não temos como negar. Conheci a misericórdia de Deus, sou fruto da experiência de um Deus misericordioso, e não vou levar isso aos outros, não vou oferecer a quem passar pela minha vida. Não estou sendo justo com o dom recebido, não estou sendo justo com o dom recebido. É assim mesmo. Você que já enfrentou as suas perdas e que sabe o tanto que é doído perder alguém, sabe muito bem como o outro permanece vivo em nós durante a nossa vida inteira. Agora, quando o outro nos deixa um pouco de Deus, aí que não pode ser esquecido mesmo. Quando o outro nos apresenta a face misericordiosa de Deus, jamais poderá ser apagado de nós. Muitas pessoas passam pela sua vida, mas você jamais vai esquecer alguém que lhe colocou diante do sagrado, que lhe arrancou do contexto do joio. Que é assim mesmo. Nós precisamos escrever o estatuto de Jesus dentro de nós. O cristianismo é um conjunto de regras, claro. Nós nos orientamos às nossas condutas morais, nós observamos o que a igreja nos ensina. Mas antes disso, o cristianismo é uma experiência de intimidade. De um Deus que nos visita, que nos fala ao ouvido, que nos fala ao coração, e que a partir daquilo que Ele nos fala, a gente começa a estabelecer a nossa vida, a partir dessas palavras. É a palavra que rasga o nosso coração, a nossa consciência, da mesma forma como Jesus o fez naquele tempo. Isso é muito sério, minha gente. Essa identificação de Jesus com aquele que sofre, com aquele que necessita, com aquele que padece, coloca-nos uma responsabilidade tão grande. A experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, ela deve provocar-nos para levar essa experiência, para viver essa experiência recebida, mas numa outra dimensão, que é a do oferecimento. Então, eu recebo a misericórdia e depois ofereço. Ofereço àqueles que passarem pela minha vida. É por isso que o Evangelho será sempre uma instância de conversão, de mudança. Porque eu muitas vezes posso ter hoje, nessa fase da minha vida, comportamentos que não são cristãos, atitudes que não são cristãs,
pensamentos não cristãos. Por quê? Porque estou marcado por uma situação de limite lá do meu passado que me impede hoje de ser livre para poder praticar o Evangelho. E aí a gente vai depositando essa palavra aos poucos em nós, né? Como se fosse uma água que a gente vai regando diariamente, uma semente para que ela cresça. Sempre que nós temos o contato com a palavra de Jesus, nós estamos julgando uma água, nós estamos regando a semente do cristianismo que há em nós. Por isso que nós não podemos viver um cristianismo sem a Sagrada Escritura. Meu amigo, minha amiga, você acabou de terminar um vídeo inteiro. E isso é algo raro hoje em dia, é algo valioso. Esse tipo de conteúdo não é algo popular. Então, escreve aí de onde você está nos ouvindo e, se quiser, continue com a gente. Tem mais conteúdo nos links da descrição e, claro, né? Inscreve-se se quiser fazer parte disso. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.